Naturalmente que estamos aqui para ouvir os nossos convidados que vêm de Espanha e vêm de Grécia. A ideia deste painel é falar um pouco sobre as alternativas e a possibilidade de construir alternativas na Europa e a possibilidade de construir um pouco este menu do politicamente correto e do menu único que nos querem impor. Eu, como sou jornalista, começaria por 4 pequenas histórias. Uma história é quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, o administrador escolhido para mandar no Iraque era o Sr. Paul Bremer e tinha uma indumentária muito especial, usava fato e botas militares e declarou que o Iraque ia ser uma democracia. E disse que ia ser uma democracia em que as pessoas podiam escolher todos os que quisessem, menos aqueles que os Estados Unidos não tivessem interessados em que fossem governo. Eram um pouco os limites da democracia. Depois temos o caso da Comissão Europeia, Durão Barroso e das estruturas europeias, que perante a eleição do Syriza afirmaram que o Syriza poderia fazer tudo que quisesse, menos aquilo que a Europa considerasse que o Syriza não poderia fazer e que os gregos não podiam decidir. Temos aqui uma limitação de soberania. E finalmente uma história, ou 2 histórias, uma que contou a Daniela na mesa anterior, que é um pouco a ideia da separação entre os nossos representantes e representados e como estão em universos e mundos diferentes, que é o ano passado perante uma vaga de frio em França, a responsável pela proteção social recomendou aos sem-abrigos que fizessem o favor de ficar em casa para não serem vitimados. Portanto, temos aqui um problema de crise de representação. Existe um universo de representantes que está completamente fora e completamente afastado daquilo que são os ditos representados, que são os cidadãos. E, finalmente, temos uma espécie de proibição do sonho. Fez-se um inquérito, e voltando também à questão dos bairros sociais, a seguir ao 25 de Abril, no ano de 74, foi feito um inquérito nos bairros sociais, que depois foi plasmado numa revista, aliás, nos anos 70, no início, na segunda década dos anos 70, fez-se esse inquérito, portanto já o 25 de Abril tinha sido em 74, mas uns anos depois, que foi plasmado numa revista que era dirigida então por Salgado Zenha, que era uma revista chamada Plural, e perguntava-se às pessoas dos bairros sociais como é que viam o futuro. E o que acontecia é que esse inquérito feito a 2 tempos revelava que as pessoas viam o futuro numa determinada altura com muitas hipóteses, acreditavam que iam ter uma casa, acreditavam que iam ter uma vida melhor e, passado alguns anos, viam o futuro como o tinham, que era nada, e portanto tinham perdido a capacidade de sonhar, a capacidade de propor. Portanto, no fundo, esta questão das alternativas, e era por isto que eu começava a problematizar, tem a ver com a situação que nos encontramos. Nós estamos numa situação de impotência democrática. O que é essa situação de impotência democrática? É uma situação em que a democracia parece ter perdido sentido em relação à realidade. Independentemente daquilo que nós votamos, a verdade é que temos governos que fazem e executam as mesmas políticas. E, portanto, a certa altura, aquilo que é a esperança que as pessoas põem na democracia, o reconhecimento que têm sobre ela, deixou de existir. E deixou de existir porque as pessoas perceberam que a democracia e o seu voto não contam, infelizmente, para o seu futuro. E há uma impotência democrática porque aquilo que são os poderes da soberania, os poderes da democracia, foram esvaziados. Por um lado, tudo aquilo que é a economia está na mão do grande capital financeiro, de chamada entidade mítica, o mercado. O mercado é que dita o nosso comportamento, sem nos explicarem que o mercado tem a ver com determinados interesses. E, por outro lado, existem instituições não eleitas em Bruxelas que servem a esses mercados e em Berlim e que também ditam aquilo que é a nossa democracia. Estamos fartos de ouvir durante este tempo todo que Portugal não é a Grécia, Portugal não é a Grécia, não é a Espanha. Dizem-nos isso em relação à crise, vivendo nós uma crise profunda que nos faz parecidos com a Grécia e com a Espanha, mas dizem-nos isso também em relação à superação da própria crise, e isto entra na questão das alternativas. Dizem-nos que Portugal não é a Grécia, não é a Espanha, e por isso Portugal não poderá ter soluções políticas diferentes e novas que possam criar alternativas, e que é uma situação diferente haver um Podemos, um Syriza, um Sinn Féin, um conjunto de partidos nesta Europa fora, e nós, embora tenhamos crises, Portugal não é a Grécia. Bom, eu acho que isto tem um pouco de mentira e um pouco de verdade. Um pouco de verdade é que, ao contrário do caso espanhol,
nós não fizemos a nossa transição por um acordo entre os ditadores e aqueles que criam a democracia. Nós fizemos uma transição por uma revolução. E nessa revolução, embora seja há 40 anos, portanto mais distante do que era a Segunda Guerra Mundial, no dia que foi o 25 de abril de 74, nessa revolução aquilo que aconteceu foi que se criou pela primeira vez o Estado Social. Se deram um conjunto de direitos políticos, mas sociais às pessoas. E, portanto, o regime que vem desse movimento popular tem uma legitimidade diferente do regime espanhol, tem uma legitimidade diferente do regime grego. É uma situação completamente diferente. Mas o facto de ser diferente não quer dizer que muitos dos aspectos que têm a situação governativa em Espanha e na Grécia não se traduzam em Portugal. Nós vemos no mesmo sítio uma casta muito reduzida de pessoas que transitam entre relação aos interesses políticos, aos interesses económicos. Nós temos governos que expulsaram da democracia mais de metade da população. Nós temos as situações em que os bancos, quando dão dividendos, têm acionistas, quando dão prejuízos, têm cidadãos para lhes pagar os prejuízos. Nós temos uma situação de profunda e crescente desigualdade, tanto no acesso à economia, tanto no acesso ao trabalho, mas também no acesso à política e à democracia. O que significa que Portugal não é a Espanha, não é a Grécia, não, Portugal é a Espanha e é a Grécia de uma Europa em que existe uma casta que manda e existe o resto da população que está excluída da possibilidade de democraticamente decidir e discutir as coisas. Finalmente, isso acontece em Portugal e nos outros países porque a esquerda que se opunha a estas políticas e se opõe não foi capaz de se afirmar como uma alternativa credível. Foi capaz de canalizar parte do descontentamento, mas em muitos aspectos não passou de uma máquina de fabricar derrotas e de aceitar que fossem sempre os outros a mandar. Portugal ainda não é a Espanha, não é a Grécia, porque também não chegaram protagonistas políticos e sociais que afirmassem: queremos governar, queremos mandar, mas queremos fazê-lo diferente. Mais do que ser apenas protesto, é preciso criar uma alternativa política e partidária e social. Finalmente, a questão está aqui um pouco de nós não aceitarmos na democracia os limites do possível. Normalmente dizem-nos sempre que a gente tem que ser responsáveis e tem que aceitar aquilo que existe hoje. Para sermos hoje responsáveis é necessário não aceitar o que existe hoje e poder ter a audácia de sonhar com uma situação política e social diferente. No fundo será afirmar uma ruptura que seja popular, uma ruptura que seja soberana e nacional e que permita criar uma alternativa. Porque nós temos, e aqui acabo a questão, talvez levantando a questão um pouco também aos nossos camaradas espanhóis e gregos, que é a atual situação que nós temos na Europa é uma situação em que a democracia reside apenas nas nações, mas o poder está nas entidades supranacionais que estão, no fundo, ao soldo e a cumprir diretivas em relação aos países mais importantes da Europa. E, portanto, a criação de uma alternativa política pode passar, do meu ponto de vista, pela recuperação da soberania popular e nacional, pela possibilidade das pessoas numa comunidade democrática que é um país, sejam elas azuis, amarelos ou brancos, todos aqueles que cá vivam, possam decidir e possam trabalhar e possam construir um país diferente, e construindo um país diferente estarão no fundo a construir também uma Europa diferente. Muito obrigado.